Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Hoje nós estamos aqui para mais uma noite de estudo da palavra, uma noite de quarta-feira. Eu espero primeiramente e quero desde já agradecer você que tem dizimado, a você que tem ofertado, que você continue aí servindo ao Senhor. Nós sabemos que mesmo o templo estando fechado nesses dias, existem aí alguns trabalhos sociais que a tua igreja tem realizado. Muitos de vocês têm nos acompanhado. Existem diversos trabalhos que nós estamos realizando. Entrega das marmitas, ao auxílio a algumas famílias, tudo aqui para manter o templo, né? Ele não está aberto para culto, porém é uma igreja que ela nunca permanece fechada, né? A gente tem se colocado à disposição sempre aí dos irmãos, amém? Então que você possa continuar aí sendo fiel, amém? Não a nós, mas ao Senhor. E quero agradecer você também que tem compartilhado, que tem entrado em contato conosco, que tem comentado. É sempre uma bênção e uma honra poder acompanhar cada feedback aí, cada contato dos irmãos. Que você possa continuar fazendo e incentivar os outros a fazer também. Amém? Tema do mês, um tema novo, né? Forças para avançar, né? Forças para avançar. E o nosso texto base está em Filipenses. Quero pedir para que você acompanhe aí comigo e abra a tua Bíblia. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, o verso é o 13 e o 14. Carta aos Filipenses, o capítulo 3, o verso 13 e o 14. A palavra ela diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está acompanhando agora esse estudo, Pai. Que em todo o tempo, ó Pai, o Teu nome seja honrado e glorificado. Que em todo o tempo, Senhor, o Senhor esteja enchendo os nossos corações. O Senhor esteja, meu Deus, no nosso meio e que nós possamos, ó Pai, estar na Tua presença. Para que em todo o tempo o Senhor trabalhe nas nossas vidas da forma como o Senhor quer, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, cuida da vida dos meus irmãos, cuida, Senhor, da vida de toda a liderança dessa igreja, cuida, meu Deus, dos nossos irmãos, da Tua igreja, Pai. Nos fortalece nesse momento, Senhor. Nos dê, Senhor, da Tua força para que nós possamos avançar, Senhor. No nosso chamado, na nossa vida com o Senhor. E nós oramos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Bem, a palavra aqui, ela nos mostra, né? Ela nos mostra aqui um movimento, né? Paulo, ele fala ali, olha, eu prossigo, né? Apesar de eu não, eu preciso esquecer de tudo que ficou para trás, eu preciso avançar adiante, eu prossigo para o alvo. Então Paulo aqui ele fala a respeito de um movimento,
um movimento mesmo, né? E o que acontece? Esse movimento que Paulo ele usa aqui, ele exemplifica e fala aqui aos filipenses, fala para mim e para você essa noite. Essa passagem, ela fala o quê? Ela fala nesse movimento colocado no tempo e no espaço. Como assim, Pedro? No tempo, por quê? Porque eu preciso sair do que eu sou hoje e me tornar assim, né? Fala do que? Do meu futuro. E do espaço, por quê? Porque nós estamos numa caminhada. Você pode ter certeza, se você permanecer do jeito que você está, não está bom, né? Existe uma caminhada, a nossa vida, existem diversas coisas para que possam acontecer. E de acordo com essas coisas que irão acontecer no nosso meio, na nossa vida, existe aí uma forma de lidar com tudo isso. E nós vamos precisar ter maturidade para lidar com todos esses problemas. Então, esse movimento que Paulo aqui, ele fala a respeito ali do presente dele, ensina a respeito do passado, né? E fala também do futuro. Não como uma forma de adivinhar, mas ele fala do futuro de um modo apresentando ali um objetivo, apresentando ali um propósito para a vida dele, né? Ele apresenta ali um propósito para a vida dele. E Paulo ele toca num assunto aqui a respeito de algo que é de verdade uma grande dificuldade hoje nas nossas vidas. Hoje o nosso maior problema hoje é sim o nosso passado, é sim tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós praticamos, né? Toda essa pessoa, você pode aí, você pensar em você, eu vou pensar em mim, todo esse Pedro que foi construído do início da minha vida até a chegada de Cristo. Então realmente existe aí muitas coisas no passado que eu preciso assimilar, eu preciso olhar para elas não com os olhos carnais, mas sim com os olhos espirituais. Enxergar o que Cristo fez na minha vida em todos esses quesitos, né? Não olhar aí com um olhar de julgamento, um olhar crítico no sentido de destruir, mas sim olhar com um olhar crítico de uma forma que eu possa edificar a minha vida e edificar a minha vida em Cristo. Amém? Então eu preciso entender que existem esses problemas na minha vida, o problema do meu passado. E hoje, quando eu olho para o meu passado, muitas das vezes o meu passado é um passado recente. Muitas das vezes um ano atrás, mês passado. Às vezes foi ontem, às vezes foi hoje pela manhã, às vezes foi há meia hora atrás. Existem coisas que quando eu olho e vejo o que eu fiz, eu preciso entender tudo isso, para não olhar para isso de uma forma que eu venha desanimar, mas que eu venha a buscar cada vez mais o Senhor e ver quanto mais ver o quanto eu sou limitado perante o Senhor. Realmente nós somos muito limitados. Então é necessário que exista em mim uma mudança de pensamento, uma mudança de caráter. E toda essa mudança eu preciso entender que às vezes
quase que sempre. Na realidade, quando eu olho para as nossas vidas, eu vejo que não é uma vez só que acontece, mas são várias vezes. Infelizmente, são várias vezes que isso acontece. Esses distúrbios de pensamento e de caráter, né? Muitas vezes tem acontecido nas nossas vidas. Só que Paulo, ele fala aqui aos filipenses que ele mesmo ainda não tinha chego, né, onde ele queria, ou ele mesmo ainda não havia chego em quem era o propósito, né, em Jesus Cristo. Paulo, ele afirma que ele ainda não tinha chego, porém ele afirma que, mesmo sendo Paulo imensamente usado por Deus, ele dizendo que ele próprio ainda não havia chego, mas que ele prosseguia para o alvo. Nós sabemos que o nosso alvo, o alvo de Paulo, é Cristo. O nosso alvo é Cristo, isso nós sabemos. E vamos sim aprofundar nisso um pouco mais. Porém, existe uma pergunta: do que se trata, do que Paulo aqui está falando, o alcançar? De que forma? A gente sabe, existe um alvo. Paulo, ele fala do alvo dele, que é Cristo, mas como alcançar esse alvo? Como entender isso tudo? Vamos voltar então no contexto. A gente vai ver ali Filipenses, volta aí. Filipenses 3, a gente vai ler o 10 e o 12, do 10 ao 12, amém? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Olha só, Paulo aqui ele fala, olha, o meu alvo é Cristo. E qual é o caminho? É conhecer a Cristo. Mas conhecer o que em Cristo? E ele cita algumas coisas. O poder da ressurreição. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Meus irmãos, o resultado do feito, do sacrifício de Jesus, a morte dele e a ressurreição, nos trouxe esperança. Porque da mesma forma que o Senhor morreu e ressuscitou, isso eu tenho uma certeza no meu coração, que de acordo com a vontade dele, eu também irei ressuscitar. Se hoje você crê na tua ressurreição para a vida eterna, é através da ressurreição do nosso Senhor. Então a ressurreição de Jesus hoje faz com que dê o poder para que nós também possamos ressuscitar. Amém? A participação dos seus sofrimentos, né? A gente precisa buscar ao Senhor, buscar a semelhança de Cristo em tudo, né? O poder da sua ressurreição, mas também eu preciso me igualar a Ele nos sofrimentos, na participação dos seus sofrimentos. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Como o pastor Marcos ele ministrou aí no domingo, ninguém matou Jesus, né? Existem pessoas que colocam para si ali, ó, nós matamos, ou pessoas que falaram, olha, os romanos mataram Jesus. Mas nós precisamos entender que ninguém matou Jesus. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Não pegaram Jesus à força e executaram ele. Não, Jesus, ele se entregou. Ele se entregou. E da mesma forma que o Senhor se entregou por nós, nós precisamos também nos entregar.
pelos nossos irmãos. Eu preciso morrer pelos meus irmãos, Pedro. Não se trata muitas das vezes de morrer. Às vezes fica no campo um pouco mais simples. Porque se eu relevar algo que o meu irmão fez, às vezes já ajuda. Quantos problemas nós não arrumamos somente porque ninguém quer ceder, né? Porque você pode ter certeza, se eu não perdoar o meu irmão, eu não vou morrer por ele. Se eu não ceder para o meu irmão em algum assunto, com certeza eu não vou morrer por ele. Se eu não ceder ali 2, 5, 10 minutos para ouvir o meu irmão, com certeza eu não vou morrer por ele. E daí vai. Às vezes nós pensamos no extremo, mas existem coisas ali mais simples que nós temos deixado de fazer pelos nossos irmãos. E um outro ponto aqui de conhecer a Cristo, conhecer a morte do Senhor. Acabamos de falar aqui. A morte dele não foi uma execução, foi uma entrega por amor. Eu preciso conhecer isso. Por quê? Porque eu preciso me assemelhar ao Senhor. Tudo isso, onde eu busco o Senhor, eu busco conhecer a Cristo, eu preciso me achegar o quanto mais próximo de tudo isso. E aqui o Senhor, eu preciso conhecer a morte de Jesus. A morte de Jesus não como uma execução, mas uma entrega por amor a mim e a você. E para ser como Ele em tudo, eu preciso ser como Cristo em tudo. Assim como Ele vive para sempre, para que eu possa viver com Ele também para sempre. Então, como eu posso conhecer Jesus? Como conhecer Jesus? Eu preciso conhecer Jesus na sua totalidade. Paulo ele descreve esses pontos de Cristo. Ele descreve esses pontos de Cristo e ele deixa claro aqui, olha, ainda que eu não tenha alcançado isso, eu prossigo para o alvo. Olha aqui, ó, no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Não que Paulo tinha conhecido tudo isso, ó, o poder da ressurreição de Jesus, a participação dos seus sofrimentos, a sua morte, a entrega. Não que Paulo tinha conhecido tudo isso, mas Paulo falou, olha, não que eu tenha chegado ou alcançado isso, ou sido aperfeiçoado, mas eu ainda prossigo para alcançá-lo. Eu preciso alcançar o quê? Alcançar a isso. Eu preciso me assemelhar a Jesus Cristo. Eu preciso conhecer Cristo na tua totalidade. Conhecer a Cristo em seus propósitos e em tudo que o Senhor representa para nós. É isso que nós precisamos. Porém, qual o impacto disso tudo? E as suas situações? Como que isso vai se aplicar nas nossas vidas? Porque existem duas formas, existem duas situações. Esse Cristo que Paulo apresenta aqui, ele foi apresentado, primeiro aqui, eu quero deixar claro aqui, ele foi apresentado para algumas pessoas pela primeira vez. Ó, imagina você apresentando Jesus pela primeira vez a uma pessoa. Porque olha, quando eu sou exposto a tudo que Cristo é por nós, eu sou de uma forma motivado a mudar a minha maneira de pensar, a abandonar alguns hábitos da minha vida, muitos hábitos da minha vida. Eu sou motivado a fazer tudo isso, sou motivado a viver de uma maneira diferente, né? Porém,
estudando a respeito aqui dos filipenses, né? Por quê? Filipenses, os filipenses era uma cidade, né? Era uma cidade na Macedônia. Era uma cidade na Macedônia, era uma colônia romana. Era uma colônia romana na Macedônia, com cidadãos de Roma, tá? Eles se vestiam como os romanos, eles falavam até latim. Então, era praticamente Roma. Só que era ali uma colônia de Roma. Por quê? Ela era uma colônia de Roma porque haviam muitos romanos militares aposentados. Eles tinham recebido ali algumas terras, né? Algumas doações ali de terras e permaneceram ali. E aquele lugar existiam muito poucos judeus, tanto que não tinha nenhuma sinagoga lá. Então os judeus que tinham lá eram muito poucos. Então existiam ali muitos romanos ali naquele lugar. E Paulo, tanto que uma curiosidade, que na carta aos Filipenses, Paulo ele não cita o Antigo Testamento, né? Só para você ter uma ideia de como tinha muito poucos judeus ali, porque Paulo ele nem chega a citar o Antigo Testamento, porque o povo romano era um povo pagão, era um povo que não cria no Deus Todo-Poderoso, né? Então Paulo ele chega ali apresentando a Cristo para aqueles irmãos, e ele já chega mostrando a Cristo ali no Novo Testamento que hoje nós conhecemos, no Evangelho. Ele vai e apresenta aquelas pessoas. Porém, como eles não conheciam a Deus e como eles eram romanos e assim eram pagãos, né? Tinha toda essa dificuldade. Imagina, meus irmãos, recém-convertidos, viu um homem já experimentado grandemente na obra de Deus, com um ministério, um missionário, falando que ele não tinha alcançado. Tem que ser pelo Espírito Santo mesmo, porque como não desanimar, né? Você novo convertido e alguém chega, olha, imagina assim comigo, olha, 50 anos no Evangelho, olha, nossa, é duro, hein? É duro. Aí você com 6 meses de convertido, você olha assim, meu Deus. É como você deixar um vício, e alguém que já deixou o vício há 30 anos atrás, falar para você que luta até hoje com esse vício, isso te desanima. Mas o que acontecia é que esse povo ele não desanimava, ele não desanimou com tudo isso. Porque olha, um outro exemplo, quando você vai aí ver algum vídeo no YouTube, existe ali diversos comerciais hoje em dia falando a respeito, olha, eu quero te ensinar a ganhar dinheiro. Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro. Olha, eu ganhei tanto em tantos dias. Eu quero ensinar você. Clica aqui. Aperta aí o botãozinho que eu vou ensinar você. Você está entendendo? Pessoas falando que ganharam dinheiro e querem ensinar você a ganhar dinheiro. Porém, imagina um anúncio assim, olha, eu estou tentando ganhar dinheiro. Você quer saber como que tenta ganhar dinheiro? Clica aqui, no botão. Vê se não é de desanimar isso, Vê se isso não é de desanimar. Mas como que os filipenses não desanimavam? É só pela ação do Espírito Santo. É somente pela ação do Espírito Santo. Porque nós poderíamos falar de diversos homens, nossos pastores,
Nós poderíamos falar de diversos homens, mas porém aqui Paulo ele fala a respeito de si mesmo. Ele fala a respeito de si mesmo, sofrendo tudo o que sofreu. E ele fala: olha, eu ainda não alcancei. Eu ainda não alcancei. Então você vê a dificuldade de apresentar a Cristo, de a pessoa que não conhece a Cristo ser apresentada a Ele pela primeira vez. É como se a gente apresentasse a Jesus, e como o pastor ministrou no domingo passado, a nossa força é Jesus. O Espírito Santo vem e cria uma força no coração da pessoa. Porque daí a gente vê o porquê a gente vai e tenta pregar para alguns irmãos, tenta falar do Evangelho para alguns irmãos, e eles não creem ali de imediato, eles às vezes não se rendem ali. Precisa-se sim da ação do Espírito Santo. Porque quando nós olhamos para isso de forma crua, meus irmãos, olha a dificuldade, olha como o desânimo poderia pegar no nosso meio, olha como o desânimo poderia pegar no meio do povo de Filipos. Existe uma outra maneira também, é quando Cristo, esse caminho de Jesus, ele é apresentado para alguém que já está caminhando. Mas Pedro, há necessidade de eu falar de Jesus para quem já conhece, para quem já está caminhando? Agora, olha, a gente quase que sempre está em família, né? Um ou outro irmão, pela graça de Deus, vai, acompanha o estudo, às vezes não é convertido, pode aí estar acompanhando o estudo, glória a Deus pela tua vida. Porém, quase que sempre nós estamos em família, pessoas que já conhecem a Jesus, pessoas que conhecem as dificuldades, pelo menos as presentes, as que nós passamos hoje. Será que é necessário ouvir mais de Cristo? É extremamente necessário. Por quê? Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, eu sei, olha, verdadeiramente, uma das situações mais recorrentes nos dias de hoje é as pessoas que conhecem o Evangelho e se desviam. Nós fazemos aí o trabalho de entrega de marmitas para pessoas em condições de rua, né? Pessoas que estão morando na rua. E meus irmãos, eu posso dizer para você, mais de 90% dessas pessoas são pessoas cristãs, são evangélicos que estão perdidos em situação de rua, estão perdidos na tua vida. Mas olha só a dificuldade, porque existe uma palavra que se chama resiliência, e ela no dicionário, ela quer dizer assim, ó, a propriedade dos corpos que voltam à sua forma original, depois de terem sofrido deformação ou choque. Isso é a definição ali mais na física, tá? Porém, de uma forma mais emocional, aplicando a nós, existe uma outra definição. É um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas, e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Se nós pudéssemos criar aí uma aba para uma resiliência espiritual, hoje nós aqui temos a extrema necessidade e a extrema dificuldade de se arrepender e de voltar atrás, né?
Porque existe um grande peso onde eu olho para a minha vida e eu faço uma pergunta: como eu pude errar nisso de uma maneira tão séria, onde eu sabia que isso era errado? Como eu posso pecar sendo que eu sabia que isso era pecado? Como eu posso errar sendo que eu sabia que isso era errado? Daí o tema do mês: forças para avançar. Avançar para onde, meus irmãos? Avançar para o nosso propósito, avançar para Cristo, avançar para o nosso alvo. Porém, para que eu possa avançar, eu preciso de forças. E para ter forças, preciso do Senhor, porque essas forças vêm do Senhor. Domingo, o pastor, ele iniciou esse ensino, ele iniciou esse assunto, mesmo, meus irmãos, sendo um culto de Páscoa, ele nos ministrando a respeito da Páscoa. Porém, ele entrou nesse assunto e encheu nossos corações. Creio que foi assim na tua casa também. O Espírito Santo agindo no teu coração, onde te mostrou a necessidade de ressuscitar as tuas forças. Como fazer tudo isso sem forças? Porque eu olho para a minha vida e eu erro, e erro de novo, e erro novamente, e tem me faltado forças. Tem me faltado forças para poder estar avançando. Isso nos mostra como o Senhor quer nos tratar nesse tempo e como vai ser de grande interesse, de grande avalia, tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas esse mês, através desse assunto, através desse tema. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa igreja, para os nossos irmãos, tem faltado força. Para quê? Para avançar. Por quê? Porque a vontade é parar, a vontade é regredir, é sempre assim. Tem faltado forças para nós. Como conseguir fazer tudo isso? É necessário eu avançar. Mas para eu avançar, eu estando em situações difíceis, eu preciso de forças. Porém, essas forças nós sabemos, e foi ministrado, essa força vai vir de Deus. Essas forças só vêm de Deus para as nossas vidas. Paulo diz àquele povo que ele mesmo, até então, não havia alcançado. Se Paulo não alcançou até aquele instante, meus irmãos, eu e você também não. Eu e você também não. Precisamos entender que o importante não é o estágio de erro, não é o estágio de desvio, não é o estágio em que você se encontra, esse estágio que você vê, esse olhar acusador que não vem de Deus, esse olhar acusador que não vem de Deus, mas que faz a gente olhar para tudo isso de uma forma que nos afasta do caminho do Senhor. O importante não é isso, o importante é que se você está ouvindo essa mensagem agora, se você está ouvindo esse estudo agora, você pode se arrepender. Você pode voltar atrás. Você pode, sabe por quê, meus irmãos? Vamos comigo aí, no Filipenses, ainda o capítulo 3, porém a gente vai ler o versículo 1. Filipenses, capítulo 3, o versículo 1, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim.
é uma segurança para vocês. Olha aqui Paulo falando aos Filipenses: escrever para vocês de novo essas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Paulo ele fala: olha, escrever de novo isso para vocês. Por que escrever de novo, meus irmãos? Porque as mensagens são sempre no sentido de nos fazer crescer na fé. Porque as mensagens estão sempre no sentido de nos render por inteiro à obra de Deus, nos render por inteiro a tudo que Cristo quer fazer em nós. As mensagens estão sempre dessa forma, por quê? Porque de alguma forma nós não temos alcançado o que é para ser alcançado. Porém, Paulo ele fala aqui aos Filipenses: olha, escrever isso de novo para vocês não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Por que é uma segurança? Porque se você está ouvindo essa mensagem agora e ainda se encontra de alguma forma perdido, se encontra de alguma forma amedrontado e muitas das vezes machucado e ferido, sendo que não quer de nenhuma forma retornar e voltar, você pode ter certeza e entender que isso é uma segurança para você. Você está escutando isso não é por um acaso. Se nós hoje somos ministrados a respeito disso, é que o Senhor tem um propósito bem diferente do que nós estamos andando e alcançando. O Senhor tem um propósito muito diferente para nós. É necessário uma mudança de caráter, é necessário uma mudança de vida, é necessário mais entrega, é necessário mais sacrifício, é necessário mais amor, é necessário buscar cada vez mais o Senhor. Então que você possa buscar do Senhor agora, aí em oração na tua casa, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, que você possa aí buscar no Senhor agora, que Ele possa te ajudar agora a consertar a rota que você traçou, que Ele possa te ajudar agora, que você possa prosseguir para o alvo, que Ele te ajude agora nesse instante, para que você, mesmo que caído na fé, possa ali alcançar aquilo que está faltando na tua vida, para que Ele possa encher onde está vazio, para que Ele possa em todo o tempo transformar tudo isso que tem te atrapalhado, para que você possa ser alcançado agora, para que você possa continuar caminhando para alcançar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você no teu chamado. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Pai, me coloco diante do Senhor, peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, meu Deus. Peço perdão por tudo aquilo que fiz de errado e peço perdão por tudo aquilo que deixei de fazer. Pai, eu sei que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Sei que o Senhor tem feito diversas coisas, o Senhor tem realizado muitas coisas no nosso meio. Sei, meu Deus, que o Senhor tem tratado de nós em todo o tempo e que em todo o tempo o Senhor tem mostrado, Senhor, um padrão, Senhor, um padrão que o Senhor quer para as nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais olhar para o Teu Filho amado, que nós possamos receber forças do Senhor Espírito Santo, para que nós possamos avançar, não de qualquer forma e qualquer maneira, mas de avançar assim como o Senhor quer para as nossas vidas,
para que nós possamos Te buscar cada vez mais, Senhor, para que nós possamos Te buscar, para que em todo o tempo, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade se cumpra em nós, se cumpra no meio dos nossos irmãos. Pai, cuida, Senhor, dos nossos familiares, meu Deus, de todas as dificuldades que nós temos encontrado em nossas casas. Nos livra, Senhor, de todas as dificuldades que nós temos encontrado no caminhar com o Senhor, na nossa caminhada de fé, ó Pai. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que dá para sermos livrados, mas nos fortalece de tudo aquilo para enfrentarmos tudo aquilo que temos que enfrentar, Senhor. Porque sabemos que existem batalhas necessárias e sabemos também que o Senhor irá nos fortalecer em cada uma delas. Pai, nos dá, Senhor, força, Senhor, para avançarmos de forma que nós possamos, Senhor, alcançar tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe, meu Deus, o nosso chamado. Abençoe, meu Deus, os nossos filhos. Abençoe, meu Deus, os nossos irmãos. Abençoe, meu Deus, cada irmão que nos acompanha em casa. Abençoe, meu Deus, cada irmão que nos acompanhou hoje, que irá nos acompanhar amanhã e sempre, em todos os tempos, Senhor. Seja quando for que essas pessoas estejam acompanhando, que o Senhor venha, meu Deus, a transformar a vida dessas pessoas, que o Senhor venha, Senhor, a transformar todas essas pessoas, e que em todo o tempo, Pai, o Teu querer e a Tua vontade se cumpram em nossas vidas. Pai, eu Te agradeço, eu Te louvo e eu Te glorifico, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora, pedir para que você continue aí compartilhando, que você continue orando, que você continue buscando. No domingo, culto às 18 horas pela página do Facebook. Terça-feira, às 19h30 pelo Facebook, um tempo de oração, que você possa aí estar orando conosco. E na quarta-feira que vem, estudo da palavra, amém? Às 20 horas pelo YouTube. Que você tenha uma semana abençoada e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.